Vamos começar já. Alguém aí topa me ajudar, ficando aqui responsável por aceitar quem entra depois? Se puderem. E se puderem também colocar aqui a página que a gente está, no livro é 129. Vejam aí se todo mundo se acha. Eu acho que hoje a gente termina esse, né? Bom dia, Chay. Deixa eu ver aqui. Retomando. Veja aí, todo mundo se encontrou, sabe onde a gente está, nas páginas. Vocês estão quietinhos aí, vou acreditar que todo mundo se encontrou. Sil, seja bem-vinda! A gente vai hoje finalizar o caso 2, né? E é bom que você, a partir, então, acho que talvez da semana que vem, ou dessa ainda, já dá para acompanhar o caso por inteiro, né? É um grupo de leitura e a gente vai discutindo alguns pontos que ressoam, assim, que a gente coloca aqui para discussão, tá bom? Qualquer dúvida, você pode perguntar, pode levantar a mão, ligar o microfone ou mandar aqui no chat. Beleza. Quem sentir à vontade, ligar a câmera. Gente, a Rê está perguntando aqui qual a página da Companhia das Letras. Alguém sabe falar? Alguém tem aí anotado? Eu não tenho. Bruna, estou aqui a primeira vez. Oi, Elô, seja bem-vinda também. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Estou totalmente perdida. Esse livro que está, esse PDF que está aí no grupo, nós estamos lendo ele, certo? Isso mesmo. Nós estamos Agora fazendo leitura dos casos clínicos. Então, desde de janeiro, a gente começou a ler os casos clínicos. A gente leu a Ana O, agora a gente está lendo M. von N, e aí a gente vai finalizar esse, e aí a gente passa a ler, então, Miss Lucière. Que aí talvez vocês entendam melhor, assim, a dinâmica quando começar, então, as próximas leituras. Mas aqui no canal do YouTube, tem todas as gravações, né, do que já foi lido. Então, se vocês quiserem acompanhar, tem todos os vídeos. Tá bom? Ok, obrigada. Fico feliz por isso. Fico feliz de você estar aqui também, viu? Então, imagina, eu acho que na semana passada faltou ler a nota de rodapé e aí dar continuidade à leitura, né? Era isso mesmo? Vocês estão muito calados, vou colocar vocês para participar. Rafa, que tu tá aí, tu sempre fala, é isso mesmo? Tu lembra? Eu não consegui acompanhar a leitura no livro, porque como eu estava fazendo a entrada do pessoal, toda vez eu tinha que sair, que eu faço pelo celular. Aí eu não acompanhei a página, só acompanhei a leitura com vocês. Então, vou voltar aqui do lugar que eu acho que a gente parou, que foi na nota de rodapé, tá bom? E se alguém for ler no PDF, alguma coisa, vai colocando aqui a página. Obrigada. Fiquei profundamente impressionado em relação a outra de minhas pacientes com esse interessante contraste durante o sonambulismo, entre uma obediência completa em tudo o que não se vinculasse com os sintomas e a obstinação com que os sintomas persistem, por estarem profundamente enraizados e serem inacessíveis à análise. Uma moça alegre e talentosa, que vinha sofrendo há 18 meses de graves perturbações em sua capacidade de andar, estava sob meus cuidados há mais de 5 meses, sem que eu pudesse ajudá-la.
Era analgésica e tinha regiões doloridas em ambas as pernas e um rápido tremor nas mãos. Andava curvada para frente, arrastando as pernas e com passos curtos. Cambaleava como se fosse um caso cerebelar e, na realidade, muitas vezes caía. Seu temperamento era surpreendentemente alegre. Uma das maiores autoridades de Viena, na época, deixou-se enganar por essa síndrome, diagnosticando o caso como esclerose múltipla. Outro especialista reconheceu-a como histérica, um diagnóstico apoiado pelo complicado quadro apresentado pela doença no seu início, dores, vertigens, amaurose, e a encaminhou a mim para tratamento. Tentei melhorar-me a marcha por meio de sugestão, de manipulação das pernas sob hipnose e etc. Mas não obtive nenhum êxito, apesar de ela ser excelente paciente para o sonambulismo. Um dia, depois de ela uma vez entrar vacilante no consultório, com um braço apoiado no pai e outro num guarda-chuva, cuja ponteira já se achava muito desgastada pelo uso, perdi a paciência e gritei-lhe em hipnose. Isso já foi longe demais. Amanhã de manhã, esse seu guarda-chuva se quebrará em suas mãos e você terá que andar sem ele. E a partir de então, nunca mais voltará a precisar de outro. Não consigo imaginar como pude ser tão tolo a ponto de fazer uma sugestão a um guarda-chuva. Depois, envergonhei-me de mim mesmo e não suspeitei que a minha sagaz paciente salvaria minha reputação aos olhos de seu pai, que era médico e ficava presente durante suas hipnoses. No dia seguinte, o pai me disse: "Que acha o senhor que ela fez ontem?" Estávamos passeando em Ringstraße, principal avenida de Viena, quando de repente ela ficou animadíssima. Começou a cantar, bem no meio da rua. Vivemos uma vida livre, do popular coro dos ladrões, da peça de Schiller, e a marcar o compasso na calçada com o guarda-chuva, até quebrá-lo. Com certeza, ela não tinha ideia de haver transformado habilmente uma sugestão absurda em outra, de brilhante êxito. Visto que seu estado não melhorou por causa das garantias, ordens e tratamentos sob hipnose, recorri à análise psíquica e lhe pedi que me contasse qual a emoção que havia precedido a instalação da doença. Respondeu, sob hipnose, mas sem quaisquer sinais de emoção, que, pouco tempo antes, morrera um jovem parente seu, com quem durante muitos anos se julgara comprometida. Essa informação, contudo, não produziu nenhuma transformação em seu estado. Por conseguinte, durante a sessão de hipnose subsequente, eu já lhe disse que estava inteiramente convencido de que a morte de seu primo não tivera nada a ver com seu estado, mas que acontecera mais alguma coisa que ela não havia mencionado. Diante disso, ela cedeu a ponto de deixar escapar uma única expressão significativa. Mas mal havia pronunciado uma palavra. Parou e seu velho pai, que se achava sentado atrás dela, começou a soluçar com amargura. Naturalmente, não levei minha investigação adiante. Porém, nunca mais voltei a ver a paciente. Deixa eu anotar aqui uma coisa que eu vi. Às vezes, quando a gente está fazendo, eu vou grifando aqui. Neste caso, grifei aqui, pedi que me contasse qual a emoção que havia precedido a instalação da doença. Sempre que eu estou lendo Freud, e depois que eu comecei a aprofundar mais as leituras, e principalmente
lendo o livro que eu sempre falo para vocês, Fundamentos, então, da Clínica Psicanalítica, que ele tem textos bem do começo mesmo, né, da teoria, faz um retorno ali e ele vai avançando. É muito forte essa questão dos afetos e do quanto que tem um valor falar sobre isso. Eu não sei porquê, mas eu sempre remeto, assim, aos estudos na época da faculdade, e eu nunca fui ensinada na faculdade sobre essa questão da importância dos afetos para a psicanálise. Não sei se vocês têm essa mesma impressão, se para vocês foi diferente, mas eu acho que não explicaram o afeto da forma como lendo o Freud, tudo participando, assim, ativamente da leitura desde o início, de como se desenvolveu, isso fica claro. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Sil, a gente está finalizando o caso 2, e aí eu estou na página do livro físico da 128. Eu não sei por qual que você está lendo, eu não estou no PDF, mas a gente está no final do caso da senhora M. von N. Não sei se te ajuda a se encontrar aí. Foi enquanto estudava as abolias da senhora von N, imagina, que comecei a ter sérias dúvidas quanto à validade da asserção de Bernheim, de que tudo está na sugestão. Tudo está na sugestão. E sobre a dedução do seu sagaz amigo Delboff. Sendo assim, não existe o que se chama de hipnotismo. E até hoje não posso compreender como se pode supor que, apenas levantando um dedo e não dizendo uma vez durma, eu tinha criado na paciente o estado psíquico peculiar de sua memória tinha acesso a todas as suas experiências psíquicas. Talvez eu tenha evocado esse estado com minha sugestão, mas não o criei, visto que suas características, que aliás são encontradas universalmente, foram uma grande surpresa para mim. O relato do caso esclarece suficientemente a maneira como o trabalho terapêutico foi conduzido durante o sonambulismo. Como é praxe na psicoterapia hipnótica, lutei contra as representações patológicas da paciente, por meio de garantias e proibições e apresentando toda espécie de representações opostas. Mas não me contentei com isso. Investiguei a gênese dos sintomas individuais a fim de poder combater as premissas sobre as quais se erguiam as representações patológicas. No curso dessa análise, acostumava acontecer que a paciente expressava verbalmente, com a mais violenta agitação, assuntos cujo afeto associado, até então, só se manifestara como expressão de emoção. Não sei dizer quanto do êxito terapêutico em cada situação deveu-se ao fato de eu ter eliminado o sintoma por sugestão, em stato nascente, e quando se deveu à transformação do afeto por abreação. Já combinei esses dois fatores terapêuticos. Por conseguinte, este caso não pode ser rigorosamente utilizado como prova da eficácia terapêutica do método catártico. Ao mesmo tempo, devo acrescentar que só os sintomas de que fiz uma análise psíquica foram, de fato, eliminados de forma permanente. De modo geral, o êxito terapêutico foi considerável, mas não duradouro. A tendência da paciente a adoecer de forma semelhante sob o impacto de novos traumas não foi afastada. Qualquer um que desejasse empreender a cura definitiva de um caso de uma histeria como este, teria que penetrar mais a fundo do que eu fiz, em minha tentativa, no complexo de fenômenos. A senhora von N era, sem dúvida, uma personalidade com grave hereditariedade neuropática. Parece provável que não pode haver histeria independente de uma predisposição dessa natureza. Mas, por outro lado, a predisposição sozinha não faz a histeria.
Deve haver razões que trazem à tona, e, na minha opinião, essas razões devem ser apropriadas. A etiologia é de natureza específica. Já tive ocasião de mencionar que na senhora Von N, os afetos pertinentes a um grande número de experiências traumáticas tinham ficado retidos, e que a atividade dinâmica de sua memória fazia aflorar a sua mente, ora um, ora outro desses traumas. Aventurar-me-ei agora a formular uma explicação do motivo por que ela retinha os afetos dessa maneira. Esse motivo, é verdade, estava ligado à sua predisposição hereditária. Por um lado, seus sentimentos eram muito intensos. Ela possuía uma natureza veemente, capaz das mais fortes paixões. Por outro, desde a morte do marido, tinha vivido uma completa solidão mental. A perseguição que lhe moveram os parentes a havia tornado desconfiada dos amigos, e ela ficou atentamente em guarda para impedir que qualquer pessoa adquirisse demasiada influência sobre suas ações. O círculo de suas obrigações era muito amplo, e ela realizava sozinha todo o trabalho mental que estas lhe impunham, sem um amigo ou confidente. Quase isolada da família e prejudicada por sua conscienciosidade, sua tendência a se atormentar e também, muitas vezes, pelo desamparo natural da mulher. Em suma, o mecanismo da retenção de grandes quantidades de excitação, independente de tudo mais, não pôde ser desprezado neste caso. Baseava-se, em parte, nas circunstâncias de sua vida, e, em parte, em sua predisposição natural. Sua aversão, por exemplo, a dizer qualquer coisa sobre si mesma, era tão grande que, como notei com assombro em 1891, nenhum dos visitantes diários que iam à sua casa percebiam que ela estava doente, nem tinha consciência de que eu era seu médico. Será que isso esgota a etiologia deste caso de histeria? Penso que não, pois na época dos seus 2 tratamentos, eu ainda não levantara em minha própria mente as questões a que é preciso responder antes que seja possível uma explicação completa de um caso como este. Sou agora de opinião de que deve ter havido algum fator adicional para provocar a irrupção da doença precisamente nesses últimos anos, considerando-se que as condições etiológicas operantes tinham estado presentes durante muitos anos anteriormente. Também me ocorreu que, dentre todas as informações íntimas que me foram dadas pela paciente, houve uma ausência completa do elemento sexual, que é, afinal de contas, passível mais do que qualquer outro de ocasionar traumas. É impossível que suas excitações nesse campo não tivessem deixado quaisquer vestígios. O que me foi permitido ouvir foi, sem dúvida, uma editio in usum Delphini, uma edição expurgada, para uso do Delfim, da história de sua vida. A paciente comportava-se com um maior e mais natural senso de decoro, a julgar pelas aparências, sem nenhum traço de pudicícia. Quando, porém, reflito sobre a reserva com que me narrou, sob hipnose, a pequena aventura de sua empregada no hotel, não posso deixar de suspeitar de que essa mulher, que era tão passional e tão capaz de sentimentos fortes, não tenha vencido suas necessidades sexuais sem grandes lutas, e que, por vezes, suas tentativas de suprimir essa pulsão, que é de todas a mais poderosa, tinham-na exposto a seu grave esgotamento mental. Uma vez ela admitiu que ainda não se havia casado de novo porque, em vista de sua grande fortuna, não podia dar crédito ao desinteresse de seus pretendentes, e porque se recriminaria por prejudicar as expectativas de suas 2 filhas com um novo matrimônio. Cabe-me fazer mais uma observação antes de encerrar o caso clínico da senhora Von N.
o Dr. Breuer e eu conhecíamos razoavelmente bem e há bastante tempo, e costumávamos sorrir ao comparar seu caráter com o quadro da psique histérica, que pode ser comparado desde os primeiros tempos por meio dos trabalhos e das opiniões dos médicos. Nós tínhamos aprendido, a partir de nossas observações com a senhora Cassini, que o tipo mais grave de histeria pode coexistir com dons da natureza mais rica e mais original. Uma conclusão mais do que comprovada na biografia de mulheres eminentes na história e na literatura. Da mesma forma, a senhora M. von N. nos deu um exemplo de como a histeria é compatível com um caráter impecável e um modo de vida bem orientado. A mulher que viemos a conhecer era admirável. A seriedade moral com que encarava suas obrigações, sua inteligência e energia, que não eram inferiores às de um homem, e seu alto grau de instrução e de amor à verdade nos impressionaram grandemente. Enquanto seu generoso cuidado para com o bem-estar de todos os seus dependentes, sua humildade de espírito e o requinte de suas maneiras revelaram também suas qualidades de verdadeira dama. Descrever essa mulher como degenerada seria distorcer por completo o significado desse termo. Faríamos bem em distinguir o conceito de predisposição do de degenerescência, tais como aplicados às pessoas. De outra forma, ver-nos-emos forçados a admitir que a humanidade deve uma grande parcela de suas maiores realizações ao esforço de degenerados. Devo igualmente confessar que não vejo a história da senhora von N. nenhum sinal de ineficiência psíquica. Nota de rodapé. Esse trecho parece basear-se principalmente em Janet, de 1894. A expressão alemã, traduzida por ineficiência psíquica, é evidentemente a versão de Freud para insuficiência psicológica, de Janet. A qual atribui a gênese da histeria. De acordo com ele, a predisposição histérica consiste numa restrição anormal do campo da consciência, em virtude da degenerescência hereditária que resulta no desprezo por grupos inteiros de representações, e mais tarde, numa desintegração do ego e na organização de personalidades secundárias. Se assim fosse, o que resta do ego, após a retirada dos grupos psíquicos histericamente organizados, seria, por necessidade, também menos eficiente do que um ego normal. E, de fato, de acordo com Janet, o ego na histeria é afligido por estigmas psíquicos, condenado a um monodeísmo e incapaz dos atos volitivos da vida cotidiana. Janet, digo eu, cometeu aqui o erro de promover o que constituem os efeitos secundários das alterações da consciência decorrentes da histeria, a posição de determinantes primários da histeria. O assunto merece maior consideração em outro trecho. Nota de rodapé que está dizendo que é examinado mais adiante. Mas na senhora von N. não havia qualquer sinal de tal ineficiência. Por ocasião de seus piores momentos, ela era e continuou a ser capaz de desempenhar seu papel na administração de uma grande empresa industrial, de manter uma vigilância constante sobre a educação das filhas e de manter sua correspondência com pessoas preeminentes do mundo intelectual. Em suma, de cumprir com suas obrigações bastante bem, para que sua doença permanecesse oculta. Inclino-me a acreditar, portanto, que tudo isso envolvia um excesso considerável de eficiência, que talvez não pudesse ser mantido por muito tempo, e que estava fadado a levar ao esgotamento, a um empobrecimento psicológico secundário. Parece provável que algumas perturbações desse tipo, em sua eficiência,
estivessem começando a se fazer sentir na época em que a vi pela primeira vez. Mas, seja como for, uma histeria grave estivera presente por muitos anos antes do aparecimento dos sintomas de esgotamento. Nota de rodapé acrescentada em 1924. Estou ciente de que nenhum analista pode hoje ler este caso clínico sem um sorriso de piedade. E às vezes ele é engraçado, né? Mas deve-se ter em mente que esse foi o primeiro caso em que empreguei o método catártico em larga escala. Por esse motivo, deixarei o relato em sua forma original. Não apresentarei qualquer das críticas que podem ser feitas a ele com tanta facilidade hoje em dia. Nem tentarei preencher nenhuma de suas numerosas lacunas. Acrescentarei apenas duas coisas. O que depois descobri sobre a etiologia imediata da doença e o que ouvi sobre seu avanço subsequente. Quando, como já tive ocasião de mencionar, passei alguns dias como hóspede na casa de campo da senhora M, participou de uma das refeições um estranho que claramente tentava ser agradável. Após sua partida, minha anfitriã perguntou-me o que havia achado dele e acrescentou, como que é de passagem: imagine só, o homem quer casar comigo. Quando refleti sobre isso, a propósito de algumas outras observações que ela fizera, mas às quais não havia prestado suficiente atenção, fui levada a concluir que, naquela ocasião, ela ansiava por se casar de novo, mas encontraram um obstáculo à realização de seu objetivo na existência das duas filhas, que eram herdeiras da fortuna do pai. Alguns anos depois, num congresso científico, encontrei um ilustre médico da região da senhora M. Perguntei-lhe se conhecia aquela senhora e se sabia algo sobre seu estado. Sim, respondeu, conhecia-a, e ele próprio lhe fizera um tratamento hipnótico. Ela havia passado com ele e com muitos outros médicos, por um processo idêntico ao que tivera comigo. Seu estado se agravara muito. Ela havia recompensado o tratamento hipnótico feito por esse médico, tendo uma recuperação notável. Mas, de repente, tivera uma discussão com ele, abandonando-o e, mais uma vez, deixando que a doença retomasse seu pleno curso. Era um caso autêntico de compulsão à repetição. Só um quarto de século depois é que mais uma vez tive notícias da senhora M. Sua filha mais velha, aquela sobre quem eu fizera antes prognóstico tão desfavorável, abordou-me com um pedido de um laudo sobre o estado mental da mãe, baseado em meu tratamento anterior. Pretendia mover um processo judicial contra a mãe, a quem retratava como uma tirana cruel e implacável. Parece que a senhora M havia rompido relações com ambas as filhas e se recusava a ajudá-las em suas dificuldades financeiras. A filha que me escreveu se formara em medicina e estava casada. Este caso clínico já foi examinado por Freud em linhas gerais em seu artigo Um caso de cura pelo hipnotismo, tendo ele feito uma breve alusão ao mesmo primeiro de suas 5 lições. Sim. Conseguiram acompanhar? Sim. Alguém aqui conseguiu acompanhar todas as leituras desse caso? Eu acompanhei, Bruna. E eu lembrei que nessa parte desses sintomas de esgotamento dá para fazer uma relação com hoje em dia, quando fala do cansaço, do trabalho, nessa relação de que hoje em dia o mundo pós-pandemia ele está muito cansado, as pessoas estão cansadas, porque elas estão sobrecarregadas de várias atividades, tanto do trabalho como de casa, de diversas formas. Chay, sabe o que eu acho da questão desses esgotamentos, né? Você falou da pandemia. Eu acho que a gente já estava esgotado antes da pandemia, mas a gente não tinha a percepção.
porque o tempo de ficar em casa era tão curto, o tempo de viver as coisas que se pôde viver, ainda que muito reduzido na pandemia, parece que trouxe uma luz sobre isso, sobre quanto a gente vive pouco em família, o quanto que a gente fica pouco na nossa casa, o quanto a gente é consumido pelo trabalho. Eu senti que algumas pessoas assim, que trabalharam home office vieram para análise trazendo, eu acordo trabalhando e vou dormir trabalhando. E eu não sei se elas tinham a mesma percepção, sabe, quando elas saíam de casa. É tanta loucura, né, que se faz no dia a dia, eu acho que trouxe um questionamento bem bacana, assim, sobre o que é essa produtividade, por que tanta produtividade, e isso traz mesmo, de fato, um esgotamento. Se vê que, se a gente for pesquisar a questão de números, essas coisas, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Teve um ano, eu não sei se continua assim, mas teve um ano que foi classificado como um país que mais tem pessoas ansiosas no mundo. E essa ansiedade pode vir do esgotamento, né? Se não me engano, esses tempos saiu uma reportagem sobre isso. Você vê essa mulher, né, quem ele está falando, ele não diz com essas palavras, mas parece assim, a mulher que dá conta de tudo, deu conta de trabalhar, deu conta do dinheiro, deu conta do luto, deu conta das filhas, deu conta de tudo. Até que não deu conta de si mesma, né? Parece um conto de fada, porque isso, hoje em dia a gente não dá conta de tudo. Não dá, né? Mas a vontade de dar conta de tudo é grande, não é? Com A certeza. gente está sempre nessa. É muito engraçado. Às vezes a gente se pega em umas situações assim do dia a dia. Ontem eu tava, acho que ontem ou antes de ontem, estava rolando o feed. O feed não, os stories, assim. E aí, uma amiga bastante próxima, assim, ela tem filhos pequenos também, ela compartilhou que a produtividade hoje em dia é tão romantizada que a gente se sente mal quando a gente para descansar. E aí, eu vou para academia todos os dias, já faz alguns meses, né? Acho que eu comecei, sei lá, em outubro. E às vezes eu vou postar a academia, né? Alguma coisa assim, faço stories e tal. E eu costumo colocar horário no. Tipo, você não tem aquela função no Instagram que a gente coloca horário? E aí eu fico pensando assim, cara, eu tenho a impressão de que parece que só é bom quando as pessoas vão para academia às 5 da manhã. Ó, guerreira, né? Vai para academia às 5 da manhã. Só que eu vou às 7. E saio da academia às 8. E eu penso assim, não é tão guerreira assim, né? Vida de madame, eu poder ir para academia das 7 às 8 da manhã, super confortável e tal. E eu fico pensando, é uma reflexão que parece algo bobo, mas ao mesmo tempo que vem de uma profundidade assim da nossa sociedade. Virou uma moda tão grande, uma onda disso, acorda às 5 da manhã, faz academia, lê, você tem que ficar milionária hoje, que parece que quando a gente faz alguma coisa, tipo eu, que vou para academia às 7 da manhã, parece que assim, isso nem é tanto esforço. E aí parece que não é válido. E eu pensei, que besteira, né? Porque eu sou tão feliz indo às 7 da manhã, eu fico feliz que eu posso ir tarde. Deus me livre ir às 5. Eu sou realizada. Se eu pudesse ir até às 8, ainda não cheguei aí. Daqui a pouco vai dar nisso. Então, assim, às vezes parece umas coisas de só tem valor se é muito difícil. Se você tem uma vida que você considera um pouco mais fácil, parece que não é tão. Você não é tão merecedora assim. Vocês sentem isso? Eu acho que estourou com aquela história do negócio do milagre da manhã. Pode falar, Isa. E é uma coisa assim tão doida, né? Porque acho que as pessoas romantizaram tanto essa rotina exaustiva e quando você para descansar, você sente culpa, né? Então, muitas das vezes eu reparo nisso, né? O quanto as pessoas romantizam isso. Sim, eu estava conversando com as meninas do grupo de supervisão, a gente discutiu um caso e aí estava falando sobre essa questão das cobranças sociais,
tal, e aí a gente acabou caindo na questão da divulgação de si enquanto profissional. E o quanto que às vezes a psicanálise é cansativa num sentido dos psicanalistas, e não da psicanálise em si, dessa história de que não pode divulgar, né, não pode se divulgar, porque é antiético, aí tem que pensar em como se divulga. Hoje em dia, eu vejo que, por um lado, é muito bom a questão da gente problematizar as coisas, questionar as coisas, e entrar nessa questão. Mas, assim, parece que tudo que você faz, se você faz e dá certo, você está errada. Se você não faz e você também sente que você não deu certo, você também está errada. Se você faz e dá certo, está ruim. Se você não faz e não dá certo, está ruim. E aí a gente entrou num ciclo de que tudo gera culpa. Ir para academia às 5, de alguma maneira, te deixa esgotada. E às 7 ou ao meio-dia, como a Má está falando aqui, te faz se sentir culpada. Não, você não é tão merecedora assim. Divulgar o seu trabalho te faz se sentir culpada. Não divulgar te faz se sentir culpada e frustrada. E eu não sei se ficou claro aqui o que eu quis dizer, mas eu fiquei pensando no que a Ká falou. O importante aí, deveria ser só isso, tipo, eu faço atividade física, eu melhoro muito a questão das minhas dores por causa da endometriose, indo para academia, eu faço de fato por conta da saúde, deveria ser o suficiente isso. Mas aí o horário passa a ser uma questão. Aí não sei o que passa a ser uma questão, aí o outro passa a ser uma questão, aí tudo passa a ser uma questão que gera culpa. Parece que hoje a gente fazendo ou não fazendo o que é proposto, dando conta ou não dando conta, a gente tem que se culpar por alguma coisa. Percebem isso? Ou muita viagem? Acho que as redes sociais está isso, sabe, como se fosse produtividade o tempo todo, e não é sobre isso, também penso assim. Fica difícil, assim, às vezes, colocar isso em palavras, mas é uma culpa em sentido da sociedade. Cá, se quiser falar mais disso, assim, para a gente tentar colocar em palavras, porque os outros não podem ou não conseguem. Mas é muito complicado. É Eu muito acho que complicado. tem muito a coisa também das redes, né? Assim, que não necessariamente é verdade, né? Não necessariamente acontece. Às vezes é mais a coisa da imagem mesmo e de uma idealização, né? Sim. Eu já fui para academia para ver gente que, tipo, não malha, tira foto, né? Passa o tempo inteiro tirando foto, e, tipo assim, passa 2 horas na academia, a pessoa tá se acabando, a pessoa tá lá só, sei lá, fingindo, ou pega um livro para tirar foto, não necessariamente ler, né? Então, eu acho que tem muito essa coisa também de um imperativo de que tem que fazer muitas coisas, né? Como você tá falando, como as meninas também estão falando, mas também uma coisa muito forte da imagem, assim, né? Do que se posta, sei lá. Sim. Mas ficou tão cansativo isso, né? Não é cansativo? Porque às vezes eu fico pensando sobre isso. Se a gente posta que alguma coisa deu certo, a gente pensa, meu Deus, como é que vai ser isso para os outros? Como que os outros vão sentir isso? Se a gente posta alguma coisa que deu errado, a gente também pensa como é que vai ficar isso. E a gente pensa tanto que o quanto que a gente não está paralisando. Eu vejo muita gente paralisada. Muita gente. Em vários sentidos da vida, ou pela culpa, né, de dar certo, ou pelo medo de dar errado, de não estar fazendo aquilo como acha que deve ser feito. Então, Bru, eu Isa, lido muito vá, com jovens e adolescentes, até mesmo na minha igreja, né? Que eu participo da liderança de lá. E essa questão de paralisado é geral, porque a maioria ou acha que tem que se enquadrar nesse lugar de dar conta de tudo, de ser perfeito, de fazer tudo certinho, e aí a maioria não sabe o que fazer porque fica nisso, fica se cobrando de uma situação. Então a gente conversa muito sobre isso, de tentar direcionar e falar, olha, tem que ser da forma que é o melhor para vocês, e não o que as pessoas dizem que é. E a gente até brinca que nessa questão de rede social, eu não sei se vocês já viram, tem até um quadro que fala assim, tem que ser aquela garota, acordar às 5 horas da manhã, ir para academia, meditar, se alimentar direito, como se fosse uma perfeição assim o tempo todo, como se a rotina desse para ser perfeita do jeito que, né, o tempo todo. sim. E aí vai, né, alguém, tipo, posta que vai na academia meio-dia, parece, assim, que
é tão bom quanto o que vai às 5 da manhã, que o que vai às 5 da manhã é que é guerreiro. E aí tira essa coisa do que deveria ser visto, assim, de, cara, o importante é ir para academia, olha só, e é importante no sentido de saudável. A gente não pode ser sedentário, né? É saudável que a gente se movimente. Às 5, às 6, ao meio-dia, às 9 da noite, mas parece que está perdendo o valor, o ato em si. Quer falar, Vânia? Oi, sim, a Isa já falou? Eu acho que é só que não abaixou a mão, mas ela já tinha falado, né, Isa? Ou não? Deixa eu ver. Eu acho que foi do que ela falou e aí não abaixou a mão. Pode falar. Ah, então tá bom. É bem interessante pensar nisso, e linkando, inclusive, com a história que a gente fecha, né, desse relato incrível que ele trouxe da senhora Von N. Mas veja o quanto que a exaustão, ela também pode se tornar patológica, né? O fato dela ser boa em tudo, porque é muito o que trouxe ali, e hoje a gente tenta se enquadrar de uma certa forma, principalmente no pós-pandêmico, o ir para a academia se torna uma questão, o horário que vai para a academia se torna uma questão também, né, que é o que a gente está trazendo aqui. Eu, por exemplo, consigo ir só no horário de almoço, e aí eu não sou tão legal quanto aquela que consegue ir às 5 da manhã. E agora tem, inclusive, uma onda de pessoas que, enfim, não trazendo o nome de players grandes, mas tem gente que está acordando antes das 5. Que às 5 já está tomando banho de contrato. Eles não vão mais dormir. Eles vão postar que eles estão 24 horas por dia acordados. Não é possível. Juro para você que tem uma player grande que acorda às 3 da manhã, natural, conforme ela, sem despertador. E aí ela faz o diário dela, e depois ela vai fazer as leituras, e aí vai fazer a primeira parte dos exercícios, porque é dividido em vários momentos do dia. E você fala, gente, isso... E tira a naninha da tarde, tá? Tem essa. E se você olha para isso, que são recortes da vida, né? O digital, ele dá uma sensação ansiolítica até, porque vem muito desse lugar de você não está fazendo, olha só, eu estou fazendo, e aí, você já fez? E às vezes nem é a cobrança da pessoa em si que está postando, mas você se cobra por ver aquilo. Eu acho que o caminho mais viável é você filtrar bem, inclusive, o que é que você está consumindo nesse lugar, né, das redes sociais. Isso é um caminho que pode ajudar a diminuir a ansiedade de que, poxa, eu não consegui alcançar esse lugar, porque não vai alcançar. Eu acho que é meio por esse ponto. Faz sentido? Faz, e sabe que enquanto você estava falando, Vânia, eu lembro que ontem eu corri assim o site da Globo. Provavelmente a notícia não vai estar lá mais agora, e eu não vou ser injusta de falar o nome da pessoa famosa, porque eu não lembro. Era alguém, tipo assim, vou dar exemplos. Shakira, Kim Kardashian, alguma coisa assim. Era alguém, não era brasileira, alguma coisa assim. Estava escrito assim. Eu não li a matéria, tá, gente? Então é título sensacionalista, mas que estava lá, né? Não li para saber qual era o sentido do negócio, porque não me interessou. Só que agora me veio na cabeça. O segredo do corpo da fulana que revela que só malha de madrugada. Pronto, agora o músculo só cresce. Antes era postando para ver se cresce, agora postando de madrugada para ver se o corpo reage, né? Vamos lá, se não treinar de madrugada, não tem tanquinho. Gente, sério, tipo, olha que problemático isso, que doentio isso. E aí, me parece um movimento muito assim, tá vendo? A fulana treina de madrugada. Em vez de dormir, já que a tua rotina é puxada, que tu acorda cedo, pega um ônibus, cuida dos filhos, cuida da casa, não sei o quê, não tem desculpa. Se você treinar de madrugada, você ainda vai ter o corpo bonito. Pode falar que não tem tempo. O tempo tem, tá dormindo pra quê? E aí, olha o quanto que isso é agressivo, assim, o quanto que isso é adoecedor. E aí, trazendo também para casos, né, reais, eu sempre gosto de trazer exemplo da clínica, vou falar uma coisa aqui para vocês que eu tenho certeza que ou vocês já falaram isso, ou vocês já ouviram alguém falar isso. Porque eu lembrei de uma paciente que chegou aqui, sentou, tirou o sapato e ela falou assim,
só vim aqui hoje, tipo aquele meme, queria dormir. E eu falei, pode ficar à vontade, né? E ainda dei uma risadinha assim, porque ela tem uma vida bastante corrida. E aí, depois disso, a fala foi, até anotei aqui no post-it, rabisquei para falar para vocês, para não perder a ideia, mas ela falou, hoje eu queria ficar doente, só para ter uma desculpa para ficar em casa. E aí eu falei, né, como é que era então isso? Era assim, se eu tivesse doente, hoje eu ia lá, pegava um atestado, podia ter a desculpa de ficar o dia inteiro deitada, queria que ninguém me perturbasse, passaria o dia na cama, o dia todo. Não ia cuidar de ninguém, não ia fazer nada para ninguém, não ia trabalhar, não ia ter que fazer. E aí ela estava dizendo que ela queria descansar, ela estava cansada. Não é que ela queria, de fato, estar doente, ela queria um motivo que parecesse justificável para ela descansar. Olha isso. Estar cansado não é mais suficiente para descansar. É preciso estar doente para ter um tempo de descanso. Todas as outras justificativas não são válidas. Só é válido descansar quando você adoece. E aí a gente vê o tanto de gente adoecida. Percebe? O quanto isso é, assim, é crítico. Nossa, não é crítico isso? É uma situação alarmante, assim, as pessoas não conseguirem mais descansar. Vocês não já ouviram isso na clínica? Porque eu já ouvi isso, não foi só dessa paciente, é que essa eu lembrei muito que foi algo recente, assim, lembrei especificamente disso, mas eu já ouvi de diversas maneiras, coisas desse tipo. Com certeza na clínica de vocês isso também já apareceu? Pode falar, Dani. Eu lembro. Só isso que você fala assim, né? Justificar. É preciso justificar, né? E aí, para quem que se justifica poder descansar, né? Assim, nessa lógica meio que como se o outro tivesse sempre de olho assim na gente, né? E a gente tivesse que estar dando sempre satisfação. E aí, quando Vânia falou assim que se tenta muito meio que dar conta, né, das coisas, assim, de tudo, e que simplesmente em algum momento a gente não vai conseguir, né? Mas que parece que essas coisas todas, elas meio que são como uma tentativa de ter garantia, né? Assim, de tapar a falta mesmo, assim, né? O que é que a gente não consegue, o que é que a gente não pode, no sentido da castração mesmo até, né? Sendo bem freudiano. Mas sim, faz sentido. Chay, quer falar? Eu lembro de um caso que quando eu atendi, agora eu já parei, o paciente no caso parou, mas quando eu saía da sessão com ele, só eu tinha que descansar, porque aquela narrativa dele, sabe, me cansava de ouvir, sabe, eu me sentia cansada, tipo, de tanto corrida que era aquela vida dele, sabe. Sim. Poxa, e sabe que isso é bastante importante, eu sempre falo nos grupos de supervisão, a gente ficar extremamente atento aos sentimentos que evocam, assim, na gente no atendimento do outro, né? Quais são os sentimentos despertados? Como que a gente se sente diante disso? Às vezes é bastante válido ter esse olhar para a condução, então, do caso. Por que você tinha que descansar, sabe? Qual que era essa sua necessidade que estava aliada, talvez, a alguma dele? É muito importante pensar nisso. E ainda tem esse fato, né, de você falando dessa rotina exaustiva dele. Eu acho que a gente, hoje, o que eu vejo de dificuldade, assim, na sociedade, que eu acho que a gente vive a era dos extremos. Se você fala que uma coisa é boa, você está romantizando. Se você fala que uma coisa é ruim, você é um fracassado. Parece que não existe mais um meio termo ali. Se você descansa, você é preguiçoso. Se você faz muito, você é workaholic. Tem um dos lugares, assim, que eu sinto que é muito do extremo. Ou é isso, ou é aquilo. Não tem um meio termo. E aí entra também nisso que a gente está falando do cansaço, da academia, das coisas, né? O importante é você malhar, é você não ser sedentário. Tanto faz
qual é o horário daquilo, se exercite porque vai fazer bem. Você não pode só descansar, que a vida não é feita só de descanso, mas também não pode só trabalhar, porque também a vida não é feita só de trabalho. Então, a gente hoje está vivendo esse período das coisas extremamente idealizadas, pelo esse olhar que a gente tem por outro, e de uma coisa ou outra, que tem aquilo, né, que as pessoas falam, você é 8 ou 80, quão antigo isso é, mas é que hoje isso se apresenta de uma maneira muito forte, de fato, ou é 8 ou é 80, todo o restante do numeral ali não existe, parece que não importa. E aí, quando você não consegue estar num lugar ou no outro, você se culpa porque você sobra, você é diferente daqueles. E aí, você é diferente porque, obviamente, você é diferente. Mas isso hoje não é válido, essa subjetividade está sendo esmagada. Beleza? Faz sentido para vocês? Então, na próxima semana, a gente vai começar a ler Miss Lucierne. Combinado? E aí a gente vai vendo o quanto vai ficando rico esses casos do Freud. Quem já leu, né, com certeza vai ter essa percepção. Para mim, o melhor aí é o 5, mas a gente vai evoluindo, então, nas leituras, e aí no próximo a gente começa Miss Lucierne. Tá bom? Fico feliz que você goste mesmo. Gente, eu amo Quintas com Freud. Meu queridinho, assim, adoro ter esse bate-papo com vocês. Obviamente não é um grupo que tem longas discussões, porque a gente só tem 1 hora e a gente faz a leitura enquanto a gente discute, né? Mas ainda assim, eu acho sempre muito bacana que a gente possa trazer alguns pontos de reflexão. Obrigada por vocês estarem aqui. Até semana que vem. Um beijo. Fiquem bem.